pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Andrea Machado e está começando mais uma videoaula de matemática. Bora pro vídeo? Unidade temática, álgebra, objeto do conhecimento, razão entre grandezas de espécies diferentes. E para iniciar a nossa aula sobre proporcionalidade, vamos relembrar o conceito de razão através do seguinte exemplo. Em uma turma, há 15 meninos e 20 meninas, em um total de 35 alunos. Responda, letra A. Qual é a razão entre o número de meninos e o total de alunos? Bom, a razão ela é representada pelo quociente entre duas grandezas. Nesse caso, as grandezas são os alunos, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever. Se a razão é entre o número de meninos, foram os meninos que apareceram primeiro aqui no enunciado, então a gente vai lá no número de meninos, que é 15, e escreve 15 sobre... Qual é o total de alunos? 35. Então, 15 sobre 35. Então, essa é a razão entre o número de meninos e o número total de alunos. E a gente ainda pode simplificar essa fração. E aí, nós temos 15 dividido por 5, 3. 35 dividido por 5, 7. E o que é que isso significa? Significa que a cada 7 alunos daquela turma, 3 são meninos. Do mesmo jeito, se a questão pedisse qual é a razão entre o número de meninas e o total de alunos, aí a gente vai pegar o total de meninas, que a gente viu no enunciado que eram 20, sobre o total de alunos, que são 35. E aí, simplificando, por 5 nós temos 4 sétimos. Ou seja, a cada 7 alunos daquela turma, 4 são mulheres. Um exemplo de razão que aparece comumente no nosso dia a dia é a velocidade média. A velocidade média é obtida pela razão entre a medida de distância percorrida e a medida de intervalo de tempo gasto. Por exemplo, qual é a velocidade média de um automóvel que percorreu 240 km em 3 horas? Para a gente poder descobrir qual é a velocidade média, a gente faz a divisão da quantidade de quilômetros que o carro percorreu sobre a quantidade de tempo que ele levou para isso. E aqui essa divisão vai dar 80 km por hora. E essa é a nossa velocidade média. Continuando com a ideia de razão, nós dizemos que existe uma proporção quando nós temos duas razões que representam uma igualdade. Por exemplo, 2/5 e 4/10 representam uma proporção, porque essas duas razões, elas são equivalentes. Nós sabemos que quando a gente simplifica aqui por 2, nós obtemos justamente 2/5. Então, aqui a gente tem a representação de uma proporção. Outra maneira de verificar se duas razões representam uma proporção, basta a gente multiplicar aqui em formato de x. 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, 20. Se isso representar uma igualdade, então é porque aqui representa uma proporção. Inclusive, essa multiplicação aqui em formato de x, ela tem um nome e é isso que a gente vai ver agora. A multiplicação em formato de x que eu falei para vocês, ela é chamada oficialmente de propriedade fundamental das proporções. E o que é que diz essa propriedade fundamental das proporções? Primeiramente, vamos aqui dar nome a esses termos. O primeiro termo que aparece aqui na nossa primeira razão e o último que aparece na nossa segunda razão, eles são chamados de extremos. Já o segundo termo que aparece aqui na nossa primeira razão e o primeiro que aparece na minha segunda, eles são chamados de meios. Então, nós temos aqui os extremos e aqui os meios. A propriedade fundamental das proporções diz que numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se eu multiplicar 4 vezes 90... isso tem que ser igual a 12 vezes 30. E a gente sabe que isso aqui realmente é verdade, porque percebam aqui, 4 vezes 90 é 360 e 12 vezes 30 também é 360.
Mas para que serve a propriedade fundamental das proporções? Bom, nas aulas da semana anterior, nós resolvemos questões de semelhança onde foi utilizada a propriedade fundamental das proporções. Mas vamos ver mais alguns exemplos para que fixe melhor para vocês. Determine o valor de x para que cada igualdade seja uma proporção. Bom, pela propriedade fundamental das proporções, nós temos que o produto pelos meios, no caso 3 vezes x, é igual ao produto dos extremos, 9 vezes 4, 36. Logo, x é igual a 36 sobre 3 e isso implica que x é igual a 12. Letra B. X está para 16, assim como 5 está para 4. Então, novamente, utilizando a propriedade, nós temos que 4x é igual a 80. X é igual a 80 sobre 4, x é igual a 20. Nós agora vamos ver uma aplicação clássica de razão e proporção, que é a escala. Nos mapas, nas maquetes, nas plantas de construções, enfim. As medidas de comprimento no desenho e na realidade mantêm uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade é definida por uma escala. Mas afinal, o que é a escala? A escala é a razão entre uma medida de comprimento no desenho e a medida de comprimento correspondente na realidade. Vejam a fórmula que a gente tem aí no papel e vamos fazer um exemplo sobre isso. Calcule a distância real em quilômetros entre duas cidades cuja distância em um mapa de escala 1 para 25 milhões é de 1,5 centímetros. Bom, vamos primeiro entender o que cada uma dessas coisas significa. A escala de 1 para 25 milhões significa que, por exemplo, a cada 1 centímetro que é desenhado no papel, isso corresponde, na realidade, a 25 milhões de centímetros, certo? Essa distância de 1,5 centímetros, o que significa? Significa que no mapa as cidades distam uma da outra 1,5 centímetros. E o que a questão pede é, bom, se no mapa elas estão distantes uma da outra 1,5 centímetros, qual é a real distância entre essas cidades? E isso levando em consideração em quilômetros. Mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso, a gente pode deixar para transformar no final, tá bom? Utilizando a fórmula que a gente viu anteriormente, nós sabemos que a escala é igual ao comprimento do desenho sobre o comprimento real. Então vamos lá, a escala já foi dada na questão, 1 sobre 25 milhões. Então vamos escrever aqui, 1 sobre 25 milhões. Isso vai ser igual a distância no desenho, nós sabemos que é de 1,5. Sobre a distância real, que nós não sabemos quanto é. E agora a gente vai fazer extremos pelos meios. 1 vezes R é igual a 1,5 vezes 25 milhões. Então, nós temos que a distância real é de 37 milhões e 500 mil centímetros. Só que a gente quer calcular essa distância em quilômetros. Uma maneira prática de fazermos essa transformação seria pensar que, primeiramente, eu quero transformar de centímetros para metros, ou seja, é só dividir por 100, porque a gente sabe que 100 centímetros equivale a 1 metro. E depois a gente pensar que de metro para quilômetro seria só dividir por 1000, porque a gente sabe que 1000 metros equivalem a 1 quilômetro. E aí, fazendo os cancelamentos aqui, isso é igual a 375 quilômetros. Ou seja, as duas cidades, na realidade, elas estão distantes uma da outra 375 quilômetros. Vale ressaltar que a gente está levando em consideração, em ambos os casos, no mapa e na realidade, a distância em linha reta. Agora nós vamos ver um pouco sobre segmentos de reta proporcionais. Olhem para esses 4 segmentos. O segmento AB mede 4 centímetros, o segmento CD mede 6 centímetros, EF mede 10 centímetros e o segmento GH mede 15 centímetros. Agora vamos escrever a razão AB sobre CD.
ou seja, a razão entre esses dois segmentos iniciais. Isso aqui é igual a 4, que é a medida do segmento AB, sobre 6, que é a medida do segmento CD. E aí, simplificando essa nossa razão, nós temos que isso aqui dá 2/3. Agora, vamos fazer o mesmo para os segmentos EF e GH. A razão entre os segmentos EF e GH vai ser igual a 10 sobre 15. E aí, simplificando por 5, nós temos 2/3 também. Então, percebam que as razões, elas deram o mesmo valor, elas deram o mesmo coeficiente de proporcionalidade. Então, nós dizemos que os segmentos AB, CD, EF e GH são segmentos proporcionais nesta ordem que a gente escreveu, certo? Então, recapitulando, como é que eu faço para saber se 4 segmentos são segmentos proporcionais nessa ordem? Eu calculo a razão entre o primeiro e o segundo, depois eu calculo a razão entre o terceiro e o quarto. Se as razões, depois de simplificadas, derem o mesmo resultado, isso significa que os segmentos são proporcionais. Bom, e com esse exemplo eu encerro a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!